Nesse vídeo eu vou ler apenas livros que prometem destruir o meu emocional, histórias que vão partir meu coração, mas mesmo assim eu acredito que eu vou amar cada uma delas. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Eu tenho a impressão, não sei se isso acontece com vocês também, mas que os livros com histórias tristes me marcam mais. Eles permanecem comigo por mais tempo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Se você me acompanha aqui há um tempo, você já sabe que eu estou em uma missão de diminuir minha TBR física, os livros que eu tenho aqui em casa, mas que ainda não foram lidos. Eu vou mostrar as opções que eu tenho aqui pra vocês. Obviamente eu não vou conseguir ler todos eles em um só vídeo. Eu acredito que eu nem tenho emocional pra fazer esse tipo de coisa. Tem alguns livros que eu não tenho tanta certeza se a característica principal deles seria a tristeza, mas eu sei que muita gente chora lendo eles e a gente vai descobrir juntos se eles podem ser classificados como livros tristes e emocionantes. Eu tenho 5 opções aqui comigo. Temos o Rochinol, da Christine Hanna, A Grande Solidão, também da Christine Hanna. Temos Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Temos A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro está há mais de 2 anos na minha TBR física. A nossa última opção é o maior de todos. É aquele livro que eu vejo que muita gente gosta, mas ninguém tem coragem de indicar esse livro. Pelo menos eu realmente nunca vi ninguém indicando o livro, apenas dizendo que ele é realmente o livro mais triste, aquele livro que te destrói por dentro. Sim, Uma Vida Pequena. Eu de verdade não sei o que eu estou fazendo da minha vida, mas enfim, esse livro tem quase 1000 páginas. E são quase 1000 páginas de pura tristeza. Dentre todas essas opções, eu escolhi o que tem menos páginas, que é Um Homem Chamado Ove. Esse livro está na minha lista há muito tempo. Tenho muita curiosidade de conhecer a escrita do Frederick. Nunca li nenhum livro dele. Eu tenho muita curiosidade também de ler Gente Ansiosa. Eu sei que ele é um grande escritor e que muita gente elogia a escrita dele. Eu sei que esse livro tem uma adaptação. Então, obviamente, depois que eu ler esse livro, eu vou assistir. Esse vai ser nosso primeiro livro e vamos ver no que vai dar. É uma montanha russa porque esse livro tem momentos muito engraçados, mas tem momentos muito emocionantes que te fazem sim chorar. E aqui também tem muitas citações que te fazem refletir algumas coisas. O livro, ele é narrado em terceira pessoa, a gente possui alguns diálogos também na história, o que deixa ela mais dinâmica, talvez. Aqui a gente vai acompanhar um homem de 59 anos chamado Ove, que possui muitos hábitos, muitas manias e ele é extremamente rabugento. O Ove possui uma rotina diária que ele segue todos os dias, rigidamente. Ele não aceita bem a modernidade e ele acredita que está sempre cercado de pessoas inúteis, o que torna ele um pouquinho mais rabugento. E ele mora em uma área residencial já há muitos e muitos anos e acabam chegando novos vizinhos. E esses vizinhos vão mudar totalmente a rotina dele, digamos assim. Esse livro é cheio de citações que te fazem refletir, se emocionar ao mesmo tempo. E eu quero ler 2 para vocês. Ove sabia muito bem que os amigos da mulher não compreendiam por que ela, de livre e espontânea vontade, acordava ao seu lado e decidia compartilhar o dia com ele. Nem ele compreendia. Ele fazia uma estante para ela e ela enchia de livros, de pessoas que escreviam páginas e mais páginas sobre sentimentos. Ove entendia de coisas que ele podia ver e pegar: concreto e cimento, vidro e aço, ferramentas, coisas que se podia contar. Ele entendia de ângulos retos e instruções claras, maquetes e plantas, coisas que podia desenhar num papel. Ele era um homem preto e branco, e ela era a cor, toda a cor dele. A segunda citação me fez refletir e ela diz muito sobre o nosso protagonista. Ele sabia muito bem que alguns ouviam só como um velho resmungão, que nunca confiava nas pessoas, mas isso era consequência, pura e simplesmente, do fato de as pessoas nunca terem dado a ele motivo para agir de outro jeito. Porque chega um momento na vida de todo mundo em que você decide que tipo de pessoa quer ser, do tipo que deixa as outras pessoas pisarem em você ou não. Se alguém não conhece a história, então não conhece as pessoas.
Finalizei Um Homem Chamado Ove e vamos ignorar que eu estava pronunciando o nome dele errado. Eu terminei esse livro chorando. Como eu falei com vocês, a gente vai conhecer a história desse homem chamado Ove. A gente vai conhecer a sua história, o seu passado e o seu presente. Muito recentemente, ele acabou perdendo alguém que era muito importante pra ele e ele não vê mais sentido na vida. Então ele tem um objetivo bem triste, que eu não vou contar aqui pra vocês, pra não ser spoiler. Mas com a chegada desses novos vizinhos e mais algumas pessoas dessa área residencial, os vizinhos dele também, acabam se incluindo na vida do Ove e atrapalhando, digamos assim, esse objetivo dele. Essas pessoas mudam muito a perspectiva dele também, essa solidão que ele sente muito depois dessa grande perda. O Ove é um homem de muitas camadas, que a princípio, ali naquela primeira impressão, talvez, você teria, com toda certeza, uma ideia ruim sobre ele. Um homem rabugento, um homem amargo, mas como temos o privilégio de conhecer sua história, não é bem assim. E aos pouquinhos ele vai ganhando o nosso coração. É um livro que vai te deixar triste. Você vai ler e você vai se sentir triste. Classifiquei esse livro com 5 estrelas. Eu fiquei muito pensativa em qual seria a minha próxima leitura. Eu queria muito ler esse livro em específico, só que eu tinha muito medo de ler ele. Porque eu já vi reações de pessoas finalizando a leitura e as pessoas saem com os olhos inchados, vermelhos, de tanto chorar. Eu estava receosa, mas muito curiosa para ler esse livro, porque eu conheci a escrita da Christine Hanna recentemente. Eu estava em uma expectativa muito grande para sentar e ler o livro, então assim, não tinha como ser diferente. Eu comecei o Rochinol, que é uma ficção histórica que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, obviamente, com toda a certeza do mundo, eu vou sofrer nesse livro, como eu já derramei algumas lágrimas. Mas assim, é um livro de quase 500 páginas. Eu estou preocupada com o destino de todo mundo aqui. Eu cheguei no capítulo 13, na página 172. Eu prefiro ler mais um pouquinho, para que eu tenha certeza sobre o que eu vou falar para vocês. Me desejem sorte, porque eu sei que esse livro vai me destruir. Definitivamente, eu não sei se eu acabei esse livro ou se esse livro acabou comigo. Esse livro é tão cruel. Eu finalizei esse livro em 2 dias. Eu fiquei simplesmente obcecada. Eu não conseguia largar esse livro, por mais que ele seja uma história muito sofrida, muito cruel de diversas maneiras. No livro, temos 2 linhas do tempo. O presente, que seria 1995, onde a gente conhece uma mulher muito mais velha, que está doente, a doença muito avançada e é muito provável que ela não vença essa luta, mas cheia de bagagem emocional. Coisas que nem o próprio filho dela sabe. A maior parte da história acontece na França. Indo pro passado, em 1939, vamos conhecer 2 irmãs. A narrativa dessas 2 irmãs, só que assim, a gente não sabe qual dessas 2 irmãs é essa mulher mais velha do presente. Bom, vamos conhecer Viane, que é a irmã mais velha, que é casada, em um casamento feliz, que tem uma filha, e ela tem total esperança que a guerra não vai chegar até eles. Porém, tudo muda quando seu marido é convocado, ele é um carteiro,
guerreiro, ele vai virar um soldado totalmente sem experiência. Também vamos conhecer Isabelle, que é a irmã mais nova, que passou por muitas escolas e conventos, mas sempre foi expulsa, porque ela tem ideais muito fortes, a personalidade dela é muito forte, e a gente já vê que ela tem um desejo de fazer algo grande, alguma diferença. Os nazistas entram na França, então essa guerra vai virar real para todos eles. Ao decorrer da história, ela vai acabar indo morar com a irmã dela, e essa cidade da irmã dela é invadida pelos nazistas. Além da cidade ter sido invadida, a casa da Viane vai ser invadida, então um nazista requisita a casa dela, e ele vai morar com elas, ou seja, elas vão morar com o inimigo. Então a Viane, ela está preocupada em proteger a filha dela, a irmã dela, que é muito impulsiva e não controla os pensamentos, não controla a boca ao falar com esse nazista. Ela deixa claro o que ela acha de tudo isso e proteger a si mesma, sobreviver a tudo isso e mais ter essa esperança de que o marido volte para a família novamente. A questão é, tudo piora, tudo em relação à guerra piora. Vemos duas personagens lutando de formas diferentes, iguais em alguns momentos também, se arriscando para salvar a família, se arriscando para salvar outras pessoas, porque elas enxergam toda a injustiça dessa guerra. Eu me senti destruída por todos os personagens, por tudo que a guerra causou neles, por tudo que ela tirou deles. Além do tempo, além da liberdade, ela levou a leveza das pessoas, ela quebrou não só o físico de muitas pessoas, mas também o espírito delas. E a gente consegue ver isso nitidamente nos personagens. Então, se a gente for comparar as personagens no começo do livro ao final do livro, é desesperador, é torturante, de verdade. A escrita da Christine, ela é muito bem feita, o livro é muito bem escrito, ela te coloca na história, você vai sentir a dor dos personagens. A história em si já é muito sofrida, mas acrescenta muito mais, que por mais que seja uma ficção, a gente sabe que muitas pessoas passaram por isso. Aqui temos a história de mulheres que não foram pro front, mas que lutaram arduamente pela sobrevivência e por muitas outras coisas. É uma história de heroísmo feminino tão bem escrito. Obviamente foi um livro 5, 6 estrelas, se fosse possível, favoritado. E assim, eu preciso ler uma parte pra vocês, que eles não podiam tocar no meu coração, não podiam mudar quem eu era por dentro. O meu corpo, eles destruíram nos primeiros dias, mas não o meu coração. O que quer que ele tenha feito foi no seu corpo, e seu corpo vai se recuperar. É um livro, como eu falei pra vocês, muito comovente. A gente tem partes muito fortes. É um livro que eu indicaria para todo mundo ler, mas você precisa estar bem mentalmente pra ler esse livro. Eu fiquei a madrugada inteira pensando nesse livro. Eu fui nas minhas redes sociais buscar sobre esse livro, buscar o que as pessoas falavam sobre esse livro. Sinceramente, depois de O Roxinol, eu fiquei pensando se eu encerraria esse vídeo por aqui, porque a minha mente está incontrolável. Eu ainda estou com aquele sentimento difícil de engolir depois que eu acabei esse livro e por toda a injustiça, como eu falei pra vocês. Mas se eu não lesse esse livro nesse vídeo, eu não sei quando eu leria ele. Não é Vida Pequena, porque se eu ler Vida Pequena é daqui pro psicólogo rapidinho. Mas eu sei que esse livro também não é fácil, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu estou no capítulo 11, na página 56. Eu tinha receio de começar esse livro, porque eu via muita gente falando em como ele é lento, como a narrativa é lenta. Eu fico com receio de realmente entrar em uma ressaca literária, principalmente depois da minha leitura anterior. Eu realmente estou gostando da escrita e eu estou com medo também. Ai meu Deus, eu espero que eu saia viva desse vídeo. Mas é isso, gente. Vou ler mais um pouquinho agora e volto com novas atualizações pra vocês. Histórias são um modo de preservar, de ser lembrada e de esquecer. As histórias vêm à tona em diversos formatos: desenhos, canções, pinturas, poemas, filmes e livros. Ela descobriu que os livros são uma maneira de se viver milhares de vidas diferentes ou de encontrar forças para viver uma muito longa.
ele realmente quebrou meu coração. A nossa história começa em 1714. Vamos conhecer uma garota chamada Ed LaRue, que nasceu em uma pequena vila na França. A Ed sempre sonhou com algo maior, como aventuras, com liberdade, em conhecimento, em um grande amor. Porém, ela é forçada a se casar com um homem que ela não ama. E isso faz com que ela acabe fazendo um pacto com Deus, pedindo liberdade e tempo em troca da sua alma. E, obviamente, esse pacto, ele vem carregado de consequências. E a consequência do pacto ela sempre é esquecida. Ela nunca permanece durante muito tempo na memória das pessoas. Ela não pode deixar rastros no mundo, digamos assim. Mas é muito mais aprofundado que isso. Vamos acompanhar praticamente uma linha do tempo de 300 anos dessa personagem, o seu passado e o seu presente. Também temos o ponto de vista de um outro personagem, porém eu não vou falar aqui pra não causar spoiler nenhum pra vocês, caso vocês se interessem pelo livro. Eu senti que eu li esse livro durante muito tempo. A escrita, ela é bem descritiva. É um livro de praticamente 500 páginas. É uma escrita mais lírica e um pouco filosófica também. Tem momentos que é muito arrastado, muito enrolado. Então tinha momentos que eu me sentia super cansada com a leitura e queria meio que me afastar do livro ou ler algo mais interessante. Mas tinham momentos em que eu ficava vidrada na leitura, como nas últimas 150 páginas, talvez. É aquele livro que te prova que às vezes um livro não precisa ter um fluxo rápido para ele ser bom. Obviamente esse livro é muito mais que o romance, é a história da nossa protagonista também, mas falando sobre o romance, eu não sei o que achar dele. Eu me apeguei muito a um casal em específico, mas eu fico pensativa sobre algumas coisas, eu me irritei com um personagem específico também aqui. Eu não sei, eu queria uma continuação desse livro de verdade. Eu classifiquei esse livro com 4 estrelas. Ok, falando sobre todas as avaliações que eu dei dos 3 livros que eu li. É um livro, como eu falei pra vocês, muito emocionante, eu gostei muito da escrita, mas depois que li o Rochinol, eu fiquei pensando nesse livro também e fiquei tipo, ok, eu não sinto que ele tenha sido realmente um 5 estrelas. Então, eu acabei avaliando com 4 estrelas. Todos os livros que eu li aqui nesse vídeo, eles são tristes. Eles são livros que você não vai terminar com aquela euforia, com aquela felicidade. Só pra alertar vocês sobre essas histórias. Eu queria deixar aqui registrado, até agora eu não acredito que isso aconteceu, porque eu estou há muito tempo no YouTube falando sobre livros, que é uma paixão muito grande. Encontrar vocês que me escutam, que compartilham desse amor comigo, que comentam, que simplesmente assistem ao vídeo e ficam mais quietinhos, eu queria agradecer de coração, porque eu cheguei a 1000 inscritos e que eu realmente não acredito. Quando eu vi o número, eu fiquei meio que paralisada, porque pode parecer pouca coisa, mas pra mim é realmente muita coisa e eu queria agradecer de coração a todos vocês. Esse foi o vídeo, eu vou finalizar ele por aqui, porque eu realmente não consigo ler mais nenhum livro triste que só tenha essa sensação, sabe? Não dá pra mim mais, eu vou dar uma pausa nesse tipo de leitura. Foi um bom vídeo, me trouxe histórias marcantes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!